Quero compartilhar contigo algo do coração de Deus, algo que vem do trono do Senhor para a sua vida, que louvamos ao Senhor pelo privilégio de poder conhecer o Senhor e poder compartilhar daquilo que Ele pensa, daquilo que Ele é, daquilo que o Senhor sempre sonhou, daquilo que o Senhor projetou. Nós louvamos ao Senhor pelo privilégio de poder conhecê-lo, de poder viver a sua vida e de poder compartilhar aquilo que está no coração do Senhor. E se eu fosse dar um tema nisso que nós vamos falar, eu poderia dizer que sobre o centro de tudo, sobre a centralidade de todas as coisas, o centro de tudo. O centro, a essência, o alvo de sermos cristãos, o alvo de sermos filhos de Deus, de estarmos aqui, o centro de tudo, a vontade de Deus. E a vontade de Deus não são muitas coisas. Deus tem uma vontade, Deus tem um propósito, o propósito de Deus é único, não só na minha vida, mas na vida dos bilhões e bilhões de pessoas que existem sobre a face da terra. Deus tem uma vontade, e essa vontade é o centro de todas as coisas. Então a razão da nossa existência é o propósito de Deus, é a vontade de Deus. E Deus tem um propósito. A palavra do Senhor diz em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E quando abrimos a Bíblia em Efésios, no capítulo 1, o verso 9 a 11, Efésios capítulo 1, diz que desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A palavra é clara, Então, predestinados segundo o propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, o propósito. E Efésios 3, do verso 8 ao 11, diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a palavra diz sobre insondáveis riquezas. Diz que não por esforço humano, mas segundo uma revelação, nos foi dado conhecer esse mistério, esse propósito. Deus tem uma vontade, Deus tem um propósito e Deus quer revelar a sua vontade a cada um de nós, a cada um dos seres humanos. Nós não estamos falando de uma nova doutrina, não se descobre esse propósito segundo a vontade humana, não se descobre esse propósito pela minha capacidade, pelo meu esforço intelectual de estudo, mas essa revelação, ou melhor, esse propósito nós podemos conhecer através da revelação, porque é um mistério. E o mistério, quem é dono de um mistério, quem é dono de um segredo, só ele pode desvendar e falar. E a palavra do Senhor diz que ele está desvendando o mistério, segundo uma revelação, e Deus quer revelar a nós esse propósito. Aleluia! O Senhor é tremendo, porque quando eu recebi essa palavra, foi um alívio, porque eu vivia uma vida de igreja e pensava que Deus tinha um monte de coisa para realizar, até mesmo pensava que Deus tinha um monte de coisa para realizar através
de mim. Eu acredito que Deus tem algo para fazer e quer usar a nossa vida como vaso, né, como a própria palavra diz, mas eu pensava que Deus tinha um monte de coisa para fazer, um monte de coisa para realizar. Deus não tem um monte de coisa para realizar. Ele tem e está realizando a sua vontade através do seu propósito. Deus tem um propósito, como diz em Timóteo, ele me predestinou, ele me chamou com uma santa vocação. Ele diz na sua palavra, abra a tua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 8 e 9, diz assim a palavra do Senhor: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou. Eu, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então nós fomos chamados segundo uma santa vocação, não segundo as nossas obras, não segundo a nossa capacidade, não segundo a minha vontade, não segundo aquilo que eu penso, que eu acho, mas Deus tem um propósito e Deus quer realizar esse propósito segundo o conselho da sua vontade. Em Isaías 46, o verso do capítulo 46, do verso 8 a 10, diz que lembrai-vos disso e tem desânimo, tomai a sério, ó prevaricadores, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Deus tem uma vontade e a vontade de Deus é o centro de todas as coisas. Deus tem um propósito e o propósito de Deus é o centro de todas as coisas. Deus não tem muitas coisas para realizar. Ele está realizando a sua vontade e através da sua vontade ele realiza o seu propósito. Deus tem um propósito. Nós estamos compreendendo que nós existimos. A razão da nossa existência é para conhecer a vontade de Deus, o projeto de Deus e fazer parte deste projeto de Deus. Aleluia! Então eu existo para fazer a vontade de Deus, para conhecer o seu propósito e fazer parte desse propósito. Por que as pessoas no mundo inteiro existem? Para conhecer o propósito e fazer parte deste propósito. Por que a igreja existe? Qual a finalidade da igreja? A igreja existe para conhecer o propósito de Deus e para fazer parte deste propósito, fazer parte dessa vontade. Aleluia, Deus é tremendo. Mas aí você pode me perguntar, que propósito é esse? Que propósito é esse que Deus tem? Se Deus tem um propósito, qual é esse propósito? Em Romanos 8, 29, diz que Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do Seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Que tremendo! Em Gênesis 1, 26, diz que criou Deus, pois homem e mulher, conforme a sua imagem e a sua semelhança. E se nós compararmos e fazermos uma comparação entre Romanos 8, 29 e Gênesis 1, 26, nós podemos ver que Deus está revelando a sua vontade, o seu propósito, né? A diferença entre Gênesis 1 e Romanos 8, em Gênesis 1 é que ainda nós não tínhamos sido criados e Deus já na sua mente, no seu propósito já pensa, façamos conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Homem e mulher os criou. Aleluia. Vamos fazer, Deus pensando, vamos fazer conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E na hora de criar, Ele disse isso. Ele disse, façamos. E em Romanos 8, 29, diz que nós somos predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho, a imagem de Deus. O propósito de Deus sempre foi ter uma família. O propósito de Deus sempre foi ter filhos conforme a imagem do seu Filho Jesus, para o louvor da sua glória. Quando nós conhecemos essa verdade de Deus, essa verdade muda a nossa vida. Esse Deus que nós adoramos, que estamos descobrindo o seu propósito, o seu sonho, a sua vontade, tudo foi criado com base nesta verdade, na verdade de que Deus quer
ter filhos, uma família. E não é uma família qualquer, é uma família semelhante ao seu Filho Jesus. Em Efésios capítulo 1, de 3 a 12, encontramos várias vezes a palavra vontade. Encontramos várias vezes a palavra predestinou. No verso 12, de sermos, de existirmos, nós só podemos ser para a sua glória, somente para a glória de Deus. E para a glória de Deus nós temos que ser semelhantes a Jesus. Eu existo para ser semelhante a Jesus. Quando nós acordamos a cada manhã, por que eu acordo a cada manhã? Por que eu levanto a cada manhã? Para fazer a minha vontade ou para fazer a vontade de Deus? Para realizar a minha vontade ou para realizar a vontade de Deus? Imagina quantas manhãs você levantou para fazer a sua própria vontade. Imagina quantas manhãs você levantou para fazer aquilo que você pensa, aquilo que você acha. Quem tem a vida de Cristo faz a vontade do Pai. O próprio Jesus disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Tantas coisas acontecem conosco, mas imagina se você entendesse que todas as coisas contribuem, cooperam, convergem nele. Tudo está nesse rumo. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Se você ama a Deus, como diz a palavra, cooperam na vida daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam na vida daquele que ama. Você ama o Senhor? Você ama a Deus? Você ama a Cristo? Então entenda, todas as coisas estão cooperando para que a vontade de Deus, o propósito de Deus se realize na sua vida, na sua casa, na vida dos seus filhos, nesta geração, na cidade onde você mora, no bairro onde você mora, em todo mundo. Deus tem um propósito e está trabalhando incessantemente para que o seu propósito se complete, se concretize. Nós fomos criados para esse propósito. Nossa base é o propósito de Deus. De repente você tem feito o trabalho esperando receber a glória, e o propósito é a glória de Deus. As ovelhas estão semelhantes ao pastor fulano ou semelhante a Jesus? Semelhante ao cantor tal, ao aquele, ou está semelhante a Jesus? Às vezes podemos ver um campo de guerra em um lugar que você mora e o Senhor diz: eu quero uma família. De repente, onde você congrega, em um lugar onde você encontra, às vezes você vê um campo de guerra e Deus diz: eu quero uma família, eu quero uma família, eu quero uma família. Aleluia! E o que significa o propósito eterno de Deus? Vamos ver de uma maneira mais prática. Quando nós falamos de família, qual é a intenção de Deus de ter uma família? Qual é a intenção do Senhor quando Ele diz que façamos o homem, criou o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são unidos. Ninguém pensa diferente do outro. Todos pensam a mesma coisa na realização da vontade. A vontade de Deus prevalece. A vontade do Senhor prevalece. E quando nós olhamos o significado do projeto de Deus, do sonho de Deus, da vontade de Deus mais prático, quando nós falamos que Deus quer ter uma família, a intenção de Deus sempre foi a unidade. Sempre foi a unidade. Quando nós abrimos a palavra de Deus, em João no capítulo 17, em que Jesus começa a orar, Jesus começa a falar com o Pai, e ali a partir do verso 21, ele diz: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam ele em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Aleluia! O sonho do Senhor é viver em unidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles não vivem batendo cabeça. Eles não vivem se chocando um com o outro. Sabe por quê? Porque eles são um. E o sonho deles, e o sonho do Pai, do Filho, do Espírito Santo é ter uma família assim, uma família unida. Só aqui como igreja já ficamos um pouco envergonhados. Se nós aqui, só nesse texto, de olharmos como a igreja vive hoje, como a igreja tem sido estruturada hoje,
nós podemos ver e já começamos a ficar envergonhados de tanta divisão, de um achando melhor, porque aqui é melhor, não, porque ali é melhor, porque aqui tem mais unção, não, ali tem mais unção, aqui tem mais poder, ali tem mais poder. Deus quer uma unidade, Deus não quer filhos brigões, Deus não quer filhos facciosos, Deus não quer filhos competindo um com o outro, se batendo, traindo um outro. Como é que estamos vivendo? Como estamos vivendo? O mundo vai crer quando a igreja viver como família, como ele diz aqui, ó, porque eles em nós, para que o mundo creia. Lá em cima não tem mundo. Tem muita gente que fala, lá em cima todos nós seremos um, aqui nós estamos em parte, mas nós seremos um. Não, a Bíblia diz, para que o mundo creia. Lá não tem mundo, é aqui que Deus sonha com a unidade, e essa unidade tem sido iniciada por aqueles que têm o coração dilatados a ouvir e a obedecer o Senhor. Aleluia, aleluia. Deus está certo, gente. Só Ele tem um propósito, nós não temos. Não podemos nunca pensar que isso não tem como acontecer. Não podemos nunca pensar que essa palavra não possa acontecer. Igreja não é clube social, igreja não é reunismo, igreja somos nós, igreja são os santos regenerados, daqueles que têm a mentalidade de Cristo, como a própria palavra do Senhor diz, nós porém temos a mente de Cristo, como a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios no capítulo 1:10, que nós pensemos a mesma coisa, aleluia, que não haja divisões entre nós, que falemos a mesma coisa, que não haja divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Deus quer ter uma família, e eu creio que a palavra de Deus está se cumprindo. Deus quer proximidades, Deus quer amor, Jesus quer andar juntos. Temos que aprender a amar e a suportar uns aos outros em amor, aleluia, porque Deus tem esse propósito e esse projeto. O sonho de Deus, quando Ele pensou, façamos conforme a nossa imagem, Ele estava pensando nessa unidade. A intenção do coração do Senhor é essa unidade, é esse respeito, é esse comprometimento, é essa vida de igreja. Ó Senhor, que o Senhor tenha misericórdia da igreja que nós vemos hoje, uma igreja dividida, uma igreja cheia de facções, de competições, uma igreja cheia de desejos pessoais, cheia de sonhos pessoais, e não o sonho de Deus. O sonho de Deus está acontecendo. Ninguém pode barrar o que Deus quer, ninguém pode frear o que o Senhor quer. E eu quero profetizar sobre a sua vida, em nome de Jesus, que tu seja um com o teu irmão, que tu seja um em nome do Senhor. Quando Deus fala em família, a intenção é unidade. Deus também pensa em filhos, em muitos filhos. Você pode e deve trazer muitos filhos à glória. Não competirmos para quem faz isso ou faz aquilo, porque é Deus quem acrescenta os que tem que ser salvo, é Ele quem acrescenta. Eu apenas coopero. Quando eu abro em Hebreus no capítulo 2, no verso 10, a palavra do Senhor é muito clara. Ele quer trazer muitos filhos à glória, e nós devemos fazer isso. Ele diz, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Conduzindo muitos filhos, Ele quer muitos filhos. Deus sonha com muitos filhos, por isso que existe bilhões e bilhões e bilhões de pessoas na terra. Deus sonha com a multiplicação dos seus filhos. Deus não sonha com lugares repletos de pessoas indiferentes à palavra. Deus não sonha com um lugar cheio de gente, mas sem obediência aos mandamentos do Senhor, sem fé no Senhor, sem uma entrega ao Senhor, mas apenas frequentadores de uma religião. Deus nunca pensou em religião. Deus nunca pensou em ter um lugar grandão, cheio de gente reunida. Deus sempre pensou e sonha em ter uma família. Por isso Jesus veio aqui, e como nós vemos no verso 11 de Hebreus 2, tanto o que santifica como os que são santificados,
todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. O meu Senhor, o meu Cristo, o meu irmão primogênito, aquele que me leva de volta para o Pai, que leva de volta para o projeto de Deus, que me leva de volta para aquilo que o Pai sempre sonhou. Porque quando nós falamos em muitos filhos, nós falamos em multiplicação, e Deus não quer muitos filhos apenas por ter, mas Deus pensa em qualidade de vida. E quando nós falamos em qualidade de vida, todo mundo pensa, ter um carro bonito, ter uma casa legal, um templo para reunir muito bom. Não, queridos, quando Deus fala em qualidade de vida, Ele está falando na semelhança de Jesus. Isso é qualidade. Vem para Jesus como você está, quem sabe com o tempo você mude. Engano, pois temos que ter temos que ter a vida de Jesus, a vida de Jesus, a vida santa de Jesus, a vida perdoadora de Jesus, a vida de Jesus como aquele que proclamava o evangelho, que evangelizava todos os lugares que ele passava. O Senhor está te chamando, querido, para ser santo, perdoador, essa qualidade de vida. Sem o propósito, nós podemos viver 10, 20 anos dentro de uma igreja do mesmo jeito, cheio dos mesmos defeitos, pessoas amarguradas, pessoas cheias de pecados brutos, cheios de raízes de amargura, que não perdoa, tímidos, não pregam a ninguém, não falam do amor de Jesus para ninguém. E quando Deus nos criou, Ele diz que Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Aleluia. Romanos 8:29 deixa muito claro isso. O Senhor te chamou para ser semelhante a Jesus, a ter essa qualidade de vida. O Senhor é o Senhor de todas as coisas. Se nós falarmos sobre o centro de tudo é a vontade de Deus, e a vontade de Deus permanece de pé, porque a vontade de Deus é eterna, o propósito de Deus, a vontade do Senhor é eterna. Tudo que Deus faz, tudo que Deus fez, não é para ter fim e acabar. Tudo que Deus faz, aonde Deus toca, é eterno. Por isso, a finalidade desse projeto é a sua glória, aleluia, é o louvor, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente, amém, como diz Romanos 11:36, como diz João 17:4, queridos. Aleluia, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E nós vamos dar continuidade nisso. Glorificaremos o teu nome, Pai, anunciando o teu evangelho, fazendo discípulo de todas as nações, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar os seus mandamentos. Deus sonha com esta família, e esta família está sendo estabelecida na terra, e Deus te chama para fazer parte desta família. Se você ainda não faz parte desta família, Deus te chama nessa hora a nascer de novo para fazer parte desta família. A sua vontade permanece de pé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele continua a governar todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. E eu quero orar por você e profetizar na tua vida, que você seja transformado e receba agora desta revelação. Senhor, eu quero profetizar sobre a vida deste irmão e desta irmã, que possa agora estar vendo o Senhor, em nome do Senhor. Ó Deus, eu quero profetizar conhecimento e revelação como as águas cobrem o mar. Conhecimento e revelação da parte do Senhor no coração desse irmão, desta irmã, que ainda não, ó Pai, não teve esta revelação de saber que o centro de tudo é a vontade do Senhor, que o centro de tudo é o propósito do Senhor. Ó Deus, que ele se encaixe nesse propósito, que ele entre pela porta e faça parte desta família poderosa, que é a família do Senhor. Em nome do Senhor Jesus eu oro e creio, Senhor, de que tu está realizando dentro dele essa transformação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te abençoo agora, em nome do Senhor, porque a palavra do Senhor, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus.